Amém, irmãos? Graça e paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda glória. Queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, quais temos meditado às quinta-feiras. Hoje nós iremos para a nossa quinta lição, que tem como tema missões nos Evangelhos e a grande comissão. Quinta lição da nossa revista. Amém, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. E assim como fiz semana passada, eu quero convidar os irmãos para lermos alguns textos de início, alguns textos da Sagrada Escritura. Amém. Nosso irmão Damin, leia Lucas 24, 44 até o 49. Nosso irmão Gabriel, leia aí, varão, por favor, João 20, do 19 ao 22. Nosso irmão Weben, por favor, leia Lucas 5, versículo 1 até o versículo 4. Nosso irmão Weben, Lucas 5, verso 1 até o versículo 4. Nossa irmã Edilma, por favor, leia Mateus 9, 37 e 38. Nosso irmão Esdras, 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Nosso irmão Esdras, 2 Coríntios 18, 19 ao 20. E a nossa irmã Soleane, por favor, leia Mateus 5, 14 ao 16. Vamos ler esse texto. Vamos ler esses textos, assim como fizemos semana passada, para darmos início à nossa lição de hoje, Missões nos Evangelhos, a grande comissão. Nosso irmão Dami pode ler Lucas 24, 44 ao 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Irmão Gabriel, João 20, 19, 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Nosso irmão Weber, Lucas 5, do 1 ao 4. Amém. É bem essa. Lucas 1. Lucas 5, verso 1 ao 4. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, amém, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco
as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazes ao lago e lanças as vossas redes para pescar. Amém. Mateus 9, 37, 38. Nossa irmã Dilma. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Nosso irmão Zé Esdras. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espelhado para todas as igrejas. E não só isto, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Enviando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Amém. Simão Soleane, para finalizarmos, Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade, edificar sobre ela um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nosso texto base da grande comissão, um texto bastante conhecido de todos, Mateus 28, 18 ao 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-se, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça no nome do teu Filho amado, Cristo. Louvamos a ti, Pai Santo, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos em tua casa, em tua presença, diante das sagradas escrituras, palavra qual nos deixou o Senhor para te conhecermos e aprendermos mais de ti. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos auxilia, toma nossas mentes e corações, Senhor, e nos ajuda a entender a tua palavra e nos encoraja a vivê-la. Que o Senhor Deus seja exaltado, glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como mencionei, nossa lição é a 5ª da nossa revista, Missões nos Evangelhos, a grande comissão. E o objetivo desta missão, o propósito dela é demonstrar e nos fazer entender que o ministério de Jesus, ele deve ser um parâmetro para missões. Compreender que o ministério de Cristo Jesus, ele se dirigiu às nações e refletir sobre as implicações da grande comissão. Esse é o objetivo desta lição. Todos os textos lidos pelos irmãos, e o último qual eu li, finalizei com o texto base da grande comissão, Mateus 28, 18, nós vemos, querido, de forma muito clara, que todos os textos, queridos, ele aponta somente para uma direção, e essa direção é missões. Eles apontam para uma única, queridos, direção dada por Deus, missões. Não tem
outra coisa, não vemos outra revelação nos textos lidos a não ser missões. Nos direciona para isso, fechando com Mateus 28. Queridos, a ação missionária de Deus não começou com a vinda de Jesus. Pelo contrário, como vimos semana passada em missões no Antigo Testamento, a missão de Deus ela começa lá no Éden, quando Adão e Eva eles pecam, desobedecendo a Deus, caindo em pecado. Quando esse casal, o primeiro casal da história, desobedece a Deus, aí começa a missão de Deus, como vimos semana passada. Entretanto, tudo o que estava sendo escrito no Antigo Testamento apontava para o Messias e também para a sua obra redentora, para Israel, o mundo. O ministério de Jesus, portanto, deve ser uma das bases fundamentais para a compreensão missionária da igreja que deseja ser uma bênção às nações. A igreja que quer ser bênção às nações, a igreja a qual ela quer fazer missões, a igreja a qual ela quer cumprir com esta ordenança, cumprir com o seu chamado, ela tem que ser bênção às nações. Ela tem que ser bênção em todos os povos. Ou seja, o cristão que quer ser bênção às nações, bênção na vida de outras pessoas, ela tem que ter essa compreensão, tem que estar baseada nisto aqui e em fazer missões, assim como Cristo Jesus, o primeiro missionário da história e o grande, o exemplo que temos. Porque, queridos, nós iremos ver, em primeiro lugar desta lição, o ministério de Jesus como um parâmetro missionário. E é assim que nós devemos entender e compreender o ministério de Jesus como um parâmetro para missões. Porque, queridos, Jesus é o maior missionário de toda a história. Tivemos vários, como João, como Pedro, como Paulo, como outros que não estão na Bíblia, mas nós conhecemos como Spurgeon, como Billy Graham, como entre outros. Nós temos, querido, exemplos de grandes missionários, homens de Deus, também mulheres de Deus, mas Jesus é o maior missionário de todos. Jesus está acima de todos. Quem é Jesus? Quem é esse maior missionário da história, o maior de todos? Quem quiser, queridos, contribuir com a aula, fique à vontade. A aula fica melhor quando se tem contribuições, quando se tem, querido, interações. Quem é Jesus? Quem é esse, o missionário, o maior de todos? E será para sempre, eternamente, o maior de todos. Jesus, querido, ele é o Messias enviado por Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, o melhor de Deus. Esse é Jesus. Esse é o missionário que o Pai o enviou para manifestar a graça de Deus ao mundo que estava perdido. Numa maneira bem simples, Deus deu o seu Filho como o primeiro, maior missionário do mundo, de toda a história. Esse é Jesus. Para quem não sabe, queridos, é Ele, o grande missionário. O Filho de Deus unigênito, enviado pelo próprio Deus, para salvar o mundo completamente perdido em seus pecados, em suas transgressões, em suas iniquidades. E por isso que Jesus, ele é o maior missionário. Porque ele veio para salvar
toda a humanidade. E quando nós observamos o ministério de Jesus, e nós vemos que ele sabia desde o início que sua missão começaria na casa de Israel. E ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ele sabia desde o início, ele conhecia. Sorriso. Cabe, graças a Deus, meus irmãos, cabe uma reflexão muito interessante a partir disso, porque quando a gente para analisar do prisma teológico, Jesus, ele é Deus. E como Deus, ele poderia ter se encarnado em absolutamente qualquer circunstância, em qualquer condição e com qualquer critério, porque ele é literalmente criador dos céus e da terra. Mas o que ele escolheu vivenciar foi um ministério missionário. E eu acho muito interessante, eu não vou me lembrar aqui quem é o autor, mas ele vai dizer a seguinte coisa: Deus, ele teve um único filho, e ele fez desse único filho um missionário. E quando a gente olha para hoje em dia, para a realidade da igreja, a gente vê, obviamente, não tem como dizermos isso absolutamente aqui, mas quando a gente fala sobre missões e sobre o ministério missionário e a sua importância para a continuidade da existência da igreja, a gente percebe às vezes a maior parte das pessoas ignorando isso ou até mesmo menosprezando. E o próprio Deus escolheu ser um missionário. Sim, o próprio Deus, um missionário, como mencionado pelo Dami, o nosso Deus, ele é um missionário, como já foi visto, eu acredito que na primeira lição, acredito eu, né, que a missão ela é de Deus, somente dele. E aí ele envia a Jesus como o primeiro missionário. Então, queridos, isso é extraordinário, porque Jesus sabia desde o início, porque como disse Dami, ele é o próprio Deus. Ele é Deus. E aí, queridos, ele sabia desde o início da sua missão. Como ele diz, Mateus 15, 24, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso era natural nas profecias do Antigo Testamento. Porque, queridos, como eu mencionei semana passada, o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. As profecias mencionadas em todo o Antigo Testamento, Mateus 2, 6, era a esperança de consolação para Israel. O Messias esperado, essa era a expectativa de Israel. Era a expectativa que eles tinham, a esperança que eles tinham, porque era mencionada assim pelos profetas. Todos os profetas, desde Gênesis até o livro de Salmos, até os profetas menores, todos apontavam para a vinda de Cristo Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. Como diz Gênesis 3,15, aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, aquele que seria levantado no deserto. Todas as profecias apontavam para a vinda de Cristo Jesus. Por isso ele é tido e único e verdadeiro como missionário, acima de todos, o maior de todos, enviado pelo próprio Deus para morrer pelo pecado de toda a humanidade. De forma natural, nós vimos isso no Antigo Testamento, apontando para a vinda do Filho de Deus. Jesus, ele veio para anunciar que o reino de Deus tinha chegado. Louvado seja o Senhor. O reino de Deus, ele tinha chegado quando se concretiza em Lucas capítulo 2, também em Mateus, no nascimento do Filho de Deus, do Messias. Chegou a grande notícia que todos anunciavam, que todos mencionavam. Esse é o objetivo de Cristo ter vindo
para salvar a humanidade, anunciar que o Rei de Deus, ele tinha chegado, para a glória do seu santo nome. A salvação entra na humanidade, a salvação vem ao mundo por meio de Cristo Jesus. A obra missionária de Cristo, queridos, ela foi universal. Porque nós vemos, queridos, que ele vai dizer sim, Lucas 15, 24, como diz as profecias, que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ela é uma obra missionária em Cristo e universal. Todavia, ao mesmo tempo, nós podemos encontrar a genealogia de Jesus em uma perspectiva interessante desta missão que alcança as nações, pois as mulheres que aparecem na lista nos mostra isso no Antigo Testamento, como Tamar, como Raabe, que era cananita, Ruth era moabita, Batseba possivelmente era inita. E Jesus não se limitou à nação de Israel. Isso é muito claro na obra universal de Jesus. Todas essas mulheres mencionadas, elas de nacionalidades diferentes, elas foram alcançadas por Cristo. E o mais interessante, queridos, é que elas não tiveram um encontro com Cristo como outros tiveram, seus discípulos. Foram somente de ouvir a palavra de Deus. Em somente de ouvirem o Evangelho através de outras pessoas. Elas foram alcançadas e salvas por Cristo Jesus. Então, a obra de Jesus, ela não se limita a um lugar específico. Ela não se limita a uma única pessoa, mas é por todos os lugares e por todas as pessoas. Ela é universal. Jesus não se limitou, querido, a apenas uma nação, apenas a uma pessoa, pois no seu ministério ele teve contato com outros grupos, como étnicos, como também no ponto de vista tradicional do judáico, estava longe de Deus e, por exemplo, vemos que o elogio que Jesus deu à fé demonstrada pelo centurião lá em Romanos, o centurião Romanos, Mateus 8:10. Um povo que estava distante de Deus, longe do Senhor, que não tinha comunhão com Deus, mas foram alcançados pelo poder de Deus. Veja o que Jesus ele diz ao centurião. Ele não conhecia a Jesus, somente de ouvir falar. Ele diz: não, Senhor, não é preciso que o Senhor vá até a minha casa, apenas uma palavra tua irá curá-lo. E Jesus o elogia pela fé que ele tinha no seu nome, no seu poder. A fé que ele tinha no Filho de Deus. Então, querido, é por causa disso que ele fez uma afirmação impressionante. Também vos digo que muitos virão do Oriente e também do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Veja a declaração de Jesus para esse povo, ensinando que a sua missão não era limitada a um específico lugar, a um lugar específico, a uma pessoa, mas para todos. Porque esse é o objetivo de Jesus vir à humanidade, deixando a sua glória, os céus, e vindo a este mundo para salvar a todos, todas as pessoas, as raças, todos, ricos, pobres, negros, brancos. Jesus ele veio para salvar a todos. Sua missão, querido, sua missão em vir a esse mundo foi para todos. Ele não morreu apenas, queridos, por alguns. Tem outro ponto nessa questão, mas não é para hoje. Não morreu apenas por alguns, mas para todos, aquele que nele crê.
por todos aqueles que nele crê, para a glória do seu nome. Então, queridos, esta é a obra de Jesus. É a obra, querido, a qual nós tivemos o privilégio de sermos alcançados por Ele, por esse Jesus, porque Ele não se limitou a um específico lugar. Noutra ocasião, Jesus passando pelas regiões de Tiro e Sidom, ou seja, fora dos domínios de Israel, ele teve um encontro com uma mulher de Ciro Fenícia, como traz Mateus 15. Veja, pessoas de todas as regiões, pessoas de todos os lugares foram alcançadas pelo poder de Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Esta mulher, ela teve também a sua vida transformada, também a sua vida foi alcançada pelo poder do Senhor, salva pelo mesmo. O impacto dessa missão, então, e desta visão de Jesus foi sentido pelos judeus quando ele esteve em Nazaré e também na sinagoga, diante de uma incredulidade das pessoas. O Senhor disse que na época de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Lucas 4, 26. Vejam, queridos, que muitas viúvas havia ali. Mas, querido, ele foi enviado a viúva de Sarepta, de Sidom. Isso deixa muito claro, querido, que da mesma forma havia muitos leprosos também em Israel, na época de Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Lucas 4, 27. Veja o poder de Deus. Veja, querido, o agir de Deus na missão, salvando pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas, queridos, com comportamentos diferentes, pessoas com diversos pecados, pessoas que não conheciam Deus, que não conheciam a Jesus, mas foram alcançados e transformados pelo poder do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos judeus que a boa nova do reino não era uma exclusividade de Israel, mas um cumprimento da promessa feita a Abraão, Gênesis 12, 3. Texto bastante conhecido, Gênesis 12, 3. E serão bênçãos e serão abençoadas todas as nações da terra. Sim, diversos. Exatamente. Sim. Para fazer esse levantamento e cumprir, né? Que é essa ordenança dessa grande comissão. A igreja ela deve se levantar e ela deve estar assim, ó, fazendo um mapeamento para ver quais são. Muitas vezes essas pessoas precisam apenas de uma palavra, né? De uma visita. A igreja mesmo, a gente está orando para que Deus possa estar assim nos orientando e a gente possa ir levar o ID do Senhor, porque essa é a ordenança, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O trabalho da igreja do Betel é bem interessante, porque a igreja, eu vejo que aqui em Custódia, né? E em todas as regiões o Betel tem essa visão de missão. E aqui também a gente já tem alcançado, né, muitas regiões. Mas eu vejo que a gente tem que explorar mais. Ingá, Maravilhas. Não só essas cidades, esses povoados, mas sítios mesmos. Tantos sítios aí que as pessoas são tão carentes do Evangelho e que precisam urgentemente conhecer.
né? Porque só estão limitados ao quê? Ao conhecimento da Igreja Católica. Então, por isso que a Igreja Católica ela permanece, ela perdura, e a gente tem que estar arregaçando as mangas e realmente tentando ir alcançar esses lugares que não foram ainda atingidos. Sim, amém. Isso é verídico, né, fato que devemos fazer. E justamente nós estamos vendo aqui o Jesus, o missionário, o maior de todos, que nos alcançou. E nós estamos vendo que Jesus fazia missões por todos os lugares. Todos os lugares, ele não se limitava a um lugar só, a uma pessoa só, a uma tribo, ou alguma etnia, ou algum lugar específico. Sim, contexto social, exatamente. A uma pessoa, mas por todos os lugares. É o que nós iremos ver daqui a pouquinho. Mas nisso aqui, querido, nós podemos ver em Atos 1:8, que muitas pessoas em missões, eles pensam em missões uma perspectiva única, ou aqui ou lá. No entanto, a missão deve sempre ser pensada numa perspectiva múltipla na casa de Israel e os povos. Ou seja, a missão ela não está apenas em aqui um lugar aqui ou outro lugar ali, mas a missão ela está por todos os lugares. Não é? A missão de Deus ela está espalhada pelos 4 cantos do mundo. Aonde tem vida, a missão de Deus ela está espalhada. É assim que deve ser. Atos 1:8, um texto muito conhecido de todos, onde Jesus ele diz: e serão minha testemunha até os confins da terra. Ou seja, por todos os lugares. Jesus ensinando ali para os seus discípulos. Então, queridos, pensar desta forma, que missões ela está apenas em um lugar ou em outro, apenas é um pensamento errôneo, é uma forma errada de se pensar missões. Missões nós devemos pensar como o Senhor Jesus nos ensina por todos os lugares. Porque Jesus, querido, aqui ele deixa muito claro que ele é o maior missionário acima de todos, fazendo missões, pregando, anunciando, alcançando vidas, transformando. Ele faz isso. É o primeiro ponto que vemos. E em segundo, nós vemos que Jesus ele agora vai anunciar que o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. Não é mais uma promessa. Não é mais uma promessa, mas a promessa se cumpriu. A notícia, queridos, que eles tinham que viria um Jesus, um Salvador, ela se cumpriu. E para a glória de Deus, todos nós aqui conhecemos que o reino do céu chegou porque Jesus ele veio. Não é mais uma promessa. Ele já veio. Se cumpriu. E a missão de Jesus começou na casa de Israel, mas ela se estendeu a outros povos, por todos os lugares. Isso fica evidente em alguns textos. Por exemplo, Jesus disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também a outra cidade, pois foi para isso que fui enviado. Lucas 4:43. Quando Jesus disse isso, querido, ele disse após a cura da sogra de Pedro em Cafarnaum, que estava na Galileia. Jesus iniciou seu ministério ali, mas não fixou como se fosse uma base única. Pelo contrário, o seu objetivo era começar naquele lugar e avançar até Jerusalém. Lucas 9:51. Veja, querido, que começa aqui. Após ali a cura da sogra de Pedro, Jesus diz que era preciso, que fosse a outro lugar, é necessário que ele anunciasse o evangelho a outra cidade, anunciando agora que o reino de Deus chegou. Ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Louvado seja Deus. Não era mais uma promessa, mas agora era realidade. E era preciso sair anunciando, pregando, assim como ele fez.
Em diversos textos nos evangelhos, nós vemos que Jesus andou por diversos lugares. E por todos os lugares que Jesus ele andou, ele curou, ele ressuscitou, ele salvou vidas, milhares de vidas, para a glória do seu nome, por todos os cantos. Mateus nos apresenta, por exemplo, as orientações de Jesus aos discípulos, quando foram enviados à missão, o texto de Mateus capítulo 10. E aqui nesse texto nós podemos ver que Jesus orienta claramente a fazermos missões e anunciarmos que o reino de Deus chegou. Somente no texto de Mateus 10 podemos tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas e para a igreja do Senhor. Primeiro, no verso 6, ele diz: irem primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 6. Mateus 10, 7, ele diz: preguem a mensagem principal, o reino do céu chegou. Versículo 8, ele diz: manifestarem os sinais do reino. No 9 ele diz: manifeste a ética do reino. 9 e 10. Aí no 11 ao 14 ele diz, nos ensina a usarem estratégia do reino. Louvado seja o Senhor. Veja os ensinamentos de Jesus nesse texto para nós, deixando muito claro para a igreja e para todos que o reino sim chegou, mas não chegou apenas a um lugar, mas em todos os lugares. Glória a Deus. E devemos, queridos, como os discípulos, como os missionários, como os servos do Senhor, ensinar esses ensinamentos que Jesus aqui ensina, não somente para Mateus, mas para todos e também para nós. É preciso anunciar que o reino dos céus chegou para a glória do nosso Deus. Todos os lugares, querido, em nome de Jesus. Porque, queridos, o nosso Jesus, ele veio salvar. Esse é a sua missão. É interessante notar que esse caminho, Jesus ele encontrou os samaritanos e muitos deles também guardavam a esperança messiânica. Num primeiro momento, nem os gentios e nem os samaritanos foram privilegiados. Mateus 10, 5. Mas isso não significa que Jesus não quisesse alcançá-lo. Após esse início na Galileia, à medida que avançava para Jerusalém. Porque, querido, Jesus ele encontra-se com a mulher samaritana em João capítulo 4. Esse texto até que foi aqui ministrado no domingo passado. Veja, Jesus pelo caminho encontra com esse samaritano. Mas no momento que encontra, eles não foram alcançados. Mas não queria dizer que Jesus não quisesse os salvar. Porque Jesus já tinha uma missão para cumprir neste caminho. O encontro com a mulher samaritana. No capítulo 4 do Evangelho de João. Porque Jesus, querido, ele vai se encontrar com esta mulher. Como todos conhecem. Por exemplo, podemos ver o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó, como ela a partir do seu encontro com o Messias. Ela levou outros também samaritanos ao encontro de Jesus. Porque quando Jesus tem um encontro com esta mulher, que esta mulher tem os seus pecados perdoados, e ela é perdoada e salva por Jesus, pelo poder de Jesus. Jesus, ela se retira da presença do Senhor, ela vai para os seus, e lá, querido, junto com os samaritanos, ela começa a testemunhar do que Jesus havia feito em sua vida, e muitos outros samaritanos conhecem a Jesus através da vida dela. Ela anunciou que o reino dos céus chegou e foi alcançada por ele. Todavia, outros não receberam Jesus. Esta mulher recebe a Jesus. Mas outros não receberam a Jesus.
E aí, queridos, João e Tiago queriam mandar fogo do céu para consumi-los. Lucas 9:54. Mas Jesus repreendeu de forma rapidamente, porque a sua missão não era destruir, mas era salvar. Jesus não veio destruir, mas salvar. Muitos o aceitaram e outros rejeitaram a Jesus. É por isso que João e Tiago queriam que descesse fogo do céu e os consumisse, o destruísse. Jesus o repreende. Porque o objetivo, querido, de Jesus vir ao mundo não foi destruir vidas, mas foi salvar vidas para a glória do seu nome. Até hoje, no dia de hoje, dá vontade de fazer isso. Você prega, entra no ouvido, sai no outro, e às vezes dá vontade, Senhor, leva logo. Mas não podemos fazer isso, porque Jesus não veio destruir ninguém. Jesus não veio condenar ninguém, mas salvar, para a glória do seu nome. João, ele sempre fazia isso, né? Raça de víbora, entre outras coisas, assim também como Pedro. Mas Jesus, querido, ele veio para salvar a humanidade. Por diversas vezes nós encontramos Jesus declarar qual era a sua missão, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Mateus 18, Lucas 19. Todos esses textos nos ensinam que Jesus, querido, veio buscar o que estava perdido, assim como nós estávamos perdidos. Ele nos encontrou. E é por isso que não podemos desejar que aquele que está perdido seja destruído. Não, seja alcançado por Cristo. Mesmo que não tenhamos paciência, mas devemos buscar em Cristo Jesus. E pregar o Evangelho para que seja alcançado. Aqui, querido, nós podemos aprender 3 lições com base nesses textos, no que foi mencionado. A primeira, querido, é que a missão ela tem um alvo a alcançar. Jesus não ficou restrito a Cafarnaum ou Galileia, mas avançava até Jerusalém. Ele tem um alvo a alcançar. Esse alvo a ser alcançado, nós podemos compreender em Mateus 14, Mateus 24, verso 13, verso 14, se não me falha a memória. Porque Jesus ele diz, olha, quando todos ouvirem o Evangelho, aí sim eu voltarei. Então o alvo de Jesus aqui é alcançar todos os seus serão alcançados. Não há um, queridos, que seja escolhido por Cristo. Aí agora nós entramos, né, naquilo que eu mencionei, o qual não ia entrar, mas agora a gente entra. Porque todos os escolhidos de Jesus, absolutamente todos irão ouvir o Evangelho. Todos irão ouvir o Evangelho. Sim, pela doutrina da salvação, da eleição, sim. Assim, o Betel, acho que todos vocês aqui já ouviram, já estudaram. O Betel assim crê, nós cremos assim, a doutrina da eleição, né, dos escolhidos de Deus. E o texto de Mateus é muito claro, 24:13, é isso aí, tu colocou aí? É 24:13? Por todo mundo. Sim. Isso, porque por todo mundo tem os seus escolhidos, estão espalhados por todos os lugares. Exatamente. Não nos isenta de pregar. Não, de jeito nenhum, a gente não sabe nem quem são. Por isso que devemos pregar todos. Não nos isenta de pregarmos em todos os lugares, porque nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor. Sim. Tem. Exato. Tanto é que tem uma circunstância, eu não vou me lembrar bem um texto, mas em que o apóstolo Paulo ele está pregando o evangelho em alguma região na Europa e ele está prestes a sair dessa cidade, até que o Espírito Santo ele não volta
Porque aqui dentro dessa cidade há pessoas que eu escolhi para crerem no Evangelho. Exato. E aí Paulo permanece naquela cidade porque o Espírito Santo alertou ele. Mas qual era o desejo de Paulo? Era sair de lá porque aparentemente ninguém tinha ainda ouvido e compreendido a verdade. Aí o Espírito Santo, não. Eles vão crer, eles vão aceitar, continue pregando. Isso. E no Antigo Testamento, eu lembrei do texto de Jonas, que é bastante conhecido. Jonas não queria ir para Nínive, mas Deus tinha escolhido lá. Deus tinha os seus escolhidos naquele lugar. Por isso que Deus queria que ele fosse, e ele acabou indo, e nós vemos que muitas vidas ali não foram salvas. Ou seja, em todos os lugares tem escolhidos de Deus. A doutrina da eleição dos escolhidos de Deus, ela não nos isenta de forma alguma de pregarmos o Evangelho. Pelo contrário, como disse Dami, nos encoraja, nós temos que pregar por todos os lugares, porque em algum lugar tem, nem que seja um. Irmãos, nós já estamos, falta, mas vai dar certo, vai dar tempo. Mas eu lembrei aqui, a gente ali tem uma congregação no Mutirão, quase todos se conhecem. Eu acho que a congregação ali está com 16 ou 17 anos, por aí. E ali nós já pregamos o Evangelho por diversas vezes. Todos os irmãos que sabem, eu creio que todos aqui já evangelizaram lá. Eu acho que só não a irmã Amanda, e o Tarcísio, porque eles chegaram há pouco tempo, mas eu creio que todos os irmãos aqui que têm bastante tempo no Betel, todos já pregaram por ali. E ali, queridos, o que muitos dizem, não, aqui não adianta pregar, nós já pregamos por todo canto, não adianta, não vem porque não quer, mas não podemos pensar assim, nós temos que continuar pregando, porque se a igreja está ali naquele lugar, Deus levou para ali, é porque lá tem o seu povo, naquele lugar, e o tempo é de Deus, o que temos que fazer é somente pregar, e aproveitando já a oportunidade, dia 25 nós estaremos indo para lá, fazer um evangelismo lá, 25, sábado à tarde, 3 horas da tarde. 25 nós estaremos lá, evangelizando. Outro exemplo que me marca muito, porque é um personagem histórico que, assim, acredito que fala muito sobre também o meu processo de conversão. Tanto a história dele quanto a minha história. É a história de Agostinho. A mãe de Agostinho orou 30 anos antes de Agostinho ser convertido. Será alcançado pela graça. 30 anos. Tem momentos que eu estou ali orando por amigos, por familiares, eu penso, Senhor, vou parar. E aí me vem à cabeça o fato de que essa mulher rogou a Deus, jejuou, orou, buscou 30 anos pela conversão do seu filho. E quando foi alcançado, rapaz, que alcance, viu? Porque Agostinho ele é tratado como o segundo Paulo. Ele foi, depois de Paulo, o nome mais importante na teologia cristã. E veja como a graça de Deus é maravilhosa. Onde o pecado superabundou, quer dizer, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amém. Isso. Então, querido, como mencionei, a primeira lição que nós aprendemos, no que foi mencionado, basicamente nos textos de Mateus, como Lucas, é que Jesus ele não ficou restrito apenas a alguns lugares, mas ele tem um alvo. Para nós hoje esse alvo, todos os escolhidos sejam alcançados, ouçam o Evangelho. É preciso ouvir o Evangelho. Ou seja, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. Mas eu mesmo me converti aos 29 anos de idade, ou seja, eu passei 29 anos para ouvir o Evangelho. Quando eu ouvi, fui alcançado por Cristo. Ele me encontrou. Então, querido, há muitos que estão aí perdidos, presos ao pecado, necessitando de ouvir o Evangelho. Que nós não paremos, mas preguemos em nome de Jesus. A segunda é a mensagem da missão, ela deve estar centrada no anúncio deste Rei de Deus. E não uma estratégia humana que visa agradar homens. A mensagem é de Deus e não nossa. De modo que não podemos mudar sua essência e objetivo. Ou seja, a mensagem é essa. O Evangelho é esse. Não podemos sair daqui, não podemos, queridos, sair da essência. Mas é pregar somente o Evangelho. Não precisa de estratégia nossa, não precisa.
As pessoas estão inventando tanto aí, tantas coisas, mudando a igreja, deixando a igreja aí parecendo mais como boates, igrejas, as paredes tudo preta, com luzes, parecendo mais umas discotecas, para atrair pessoas. Isso não é necessário. Necessário é o Evangelho de Deus. Billy Graham, ele dizia, olha, estão inventando muitas coisas para prender o nosso jovem. O nosso jovem precisa somente que pregue-se o Evangelho como ele é. Prega o Evangelho como ele é o suficiente. Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente. Não precisa de estratégia nossa fazer para alcançarmos pessoas. E se assim acontecer, será que vão, pode até vir, pode juntar, mas de forma bem rápida se espalharão, porque não estão sendo alcançadas pelo Evangelho, mas por estratégias humanas. Não é? Lá em Bimirim tem uma igreja, irmãos, ela parece mais uma boate, só você vendo para ver. Não é julgando, não é criticando, mas é verdade. E em muitos lugares estão fazendo assim. Não existe, meu irmão, ou coisas humanas que vai convencer o homem do pecado. É somente Cristo, é somente o Evangelho. Nada que fizermos irá convencer ninguém. O que temos que fazer é pregar o Evangelho, e o poder de Cristo irá mudar, transformar essas pessoas. Não precisa de estratégia humana, mas o Evangelho, em sua essência, deve ser pregado. A mensagem de Deus, ela não pode ser mudada de forma alguma. É o que Timóteo diz, diz a Timóteo: pregue o Evangelho, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, doe quem doer, somente o Evangelho. Terceira, pregamos o Evangelho com uma só perspectiva. Jesus é quem salva, não é a estratégia ou a forma como fazemos, mas Cristo que age para salvar o perdido. Somente Ele. Somente Ele. Não é a nossa oração, mas é o poder de Deus. Podemos orar e devemos orar, para que Deus sim, seu poder faça, salve, o alcance, mas não somos nós. Meus irmãos, então esse, queridos, é o objetivo da missão de Deus, do maior missionário, é anunciar que o Evangelho, querido, ela é universal por todos os lugares, e que devemos anunciar que o reino chegou. E aí, queridos, a última dessa lição é justamente a grande comissão, é a ordem que temos. Mas já são 9 horas, e infelizmente vamos deixar para quinta-feira essa daqui. A gente pode concluir ela e emendar na outra. A outra lição é a sexta, que vai falar justamente das estratégias do missionário Paulo. Mas só para a gente concluir aqui numa grande comissão com essa ordem, como foi mencionada, não é, pela irmã Soleane, porque nós vimos que Jesus é o grande missionário. Missões está ligada a Ele, é o parâmetro para missões. Aí vemos que o reino de Deus chegou, e a grande comissão, querido, nós temos como base Mateus 28, do verso 18, que aí nós podemos ler também Marcos 16, 15, e também Lucas, eu não me lembro agora o texto, mas eu creio que mais quinta a gente vai ver, mas todos, Lucas 24, 44, né? E pronto, Lucas 24, 44, Mateus 28 e Marcos 16, 15, os três apontam para uma única ordem: idem e pregai o Evangelho em todos os lugares. Então, queridos, na quinta-feira a gente vê essa lição, esse ponto desta lição, a grande comissão, amém? Que é ir por todos os cantos, lugares, né? Povoados, distritos, sítios, cidade, ou seja, na área rural, na área urbana, nós devemos ir pregar o Evangelho, amém? Então, que Deus ele nos ajude e que nós venhamos, com base nessa lição, assim como o nosso mestre fez, fazer também para a glória do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus.
Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Façamos